Fala galera, a gente está ao vivo, mais uma segunda-feira com Conversa Esportiva. Eu estou com o Matheus, com o Renato e hoje com uma convidada especial, a Júlia. Júlia Camacho do Botapress. Júlia, conta para a galera aí que não te conhece, dá uma boa noite e se apresenta. Boa Seja noite, muito gente. bem-vinda, né? Obrigada. Boa noite, Álvaro, Renato, Matheus também. Agradecer primeiramente ao convite. É uma honra estar aqui. Então, eu me formei agora, nesse final do ano, em jornalismo, mas já trabalho com jornalismo esportivo desde 2019. E com o Botafogo, tipo assim, comecei em 2019 cobrindo o Flamengo de janeiro até abril, mais ou menos. E de abril em diante eu cubro o Botafogo. E ano passado eu criei o Botapress, que é uma mídia independente voltada para o Botafogo, tanto para o masculino, futebol feminino, base, enfim. E a gente está aí até hoje. Bem legal, vamos falar de futebol feminino hoje, vai ser uma conversa bem legal, vamos falar de futebol masculino também. Para quem entrou e viu aí, live especial, Fórmula 1, se assustou, era a live do sábado, tá? A gente não vai falar só de Fórmula 1, vamos falar de Fórmula 1 no segundo bloco. Inclusive, hoje a gente vai ter uma dinâmica um pouquinho diferente, a gente vai fazer uma pausazinha de 2 minutos, e a gente vai ter um segundo bloco falando aí sobre os outros esportes. Mas a gente vai começar então a live falando só de futebol e a gente vai ter um bloco aí só de futebol. Certo, Matheus? Boa noite. Isso. Boa noite, meus amigos. Boa noite, Júlia. Seja muito bem-vinda. O Obrigada. canal é seu também. Um fim de semana que foi bem agitado no mundo dos esportes. Você falou aí também da Fórmula 1, um grande título do Verstappen ganhando na última volta. Tivemos também a final da Copa do Brasil, que final, assim, resultado até surpreendente para o primeiro jogo. O Galo doido aí amassou o Atlético Paranaense. Muitos achavam que ia ser uma final bem equilibrada. O Alberto Valentim, que a gente conhece muito bem, né? Conhece bem aí. Não sei se ele ia conseguir surpreender o Atlético Mineiro, mas foi muito diferente aí. Não é isso, Renato? Boa noite, pessoal. Boa noite, Júlia. Seja bem-vinda. Álvaro, Matheus, a galera que está nos assistindo. O Roberto Valentim, ele é previsível, né? Todo mundo já sabe como os times deles atuam. E ontem não foi diferente. Apesar da goleada, o Atlético Paranaense não saiu para o jogo. Talvez se o Atlético saísse para o jogo, poderia ser até pior. Sim. Olha, Renato, eu acho que a fatura foi o resolvida, Valentim... não foi, não? Foi, para mim foi. Foi resolvida. O Valentim, ele é um treinador previsível. A gente sabe como é que ele vai jogar, mas ontem o Atlético Paranaense até fugiu das características do Atlético Paranaense. Foi um time totalmente dominado. O Galo, para mim, matou o jogo, né? 4-0, a primeira vez na história de uma final de Copa do Brasil que você tem uma goleada no primeiro jogo, e eu vejo esse confronto aí como decidido. Sim. Acabou. Com certeza. Sim, com certeza. O Atlético que é muito forte, vem sendo muito forte em casa. Já na temporada são 38 vitórias em casa, então é um número bem expressivo, assim. E o Atlético que mostrou, sempre tentando mostrar algumas alternativas diferentes durante o jogo. A gente vê também o Hulk sendo o grande destaque desse time. A gente também não pode esquecer também do Keno que vem sendo muito decisivo nesses jogos. E como que o Cuca ele conseguiu ajeitar esse time do Atlético, como na época do São Paulo, antigamente era só um contra-ataque, era a bola para o Keno, bola longa para o Keno. Então o Cuca ele conseguiu armar esse time, ainda mais, botou 2 atacantes. Quando o Diego Costa foi contratado, muita gente começou a estranhar. Para que vai contratar Diego Costa, não sei o quê, não vai dar certo. Mas o Cuca achou um jeito de botar os dois. E eu queria ver a opinião da Júlia, o que ela achou dessa final aí também, desse Atlético, desse Galo doido que vem amassando todo mundo. Não acompanhei muito o jogo, mas, óbvio, vi os melhores momentos, vi um pouquinho por alto.
eu acho que a gente já esperava um jogo onde o Atlético Mineiro sobressaísse mais, mas acho que não tanto, né? Acho que ninguém esperava uma goleada de 4-0. E como vocês falaram, o Valentim, por mais que ele seja previsível, coisas acontecem com ele que são totalmente que ninguém espera, tipo um título de Sul-Americana, por exemplo, que ele ganhou recentemente. E não só com o Atlético, mas pelos times mesmo que ele passou, o próprio título com o Botafogo em 2018 Carioca foi totalmente ninguém imaginava. E foi um gol de carne. Exatamente, e coisas que acontecem na carreira dele que eu acho que ninguém imagina. Só que eu acho que também a goleada por 4-0 ninguém imaginava. Mas a gente está falando também de um Atlético Mineiro que vem de um título histórico, assim, depois de 50 anos sem conquistar o título brasileiro. Então, assim, já é um time encaixado, um time entrosado, que com certeza ia vir com tudo para conseguir mais um título no ano. A gente sabia que não ia ser difícil, tipo assim, na verdade não ia ser fácil, só que também, assim, 4-0 acho que foi até demais. A gente sabia que o Atlético Mineiro, né, falando Atlético, os dois eram Atléticos, né? O Atlético Mineiro é muito superior, comparando elencos, e não só comparando elenco, mas pela bola que joga. Né? Um time muito bem encaixado, muito bem treinado, mas me surpreendeu o massacre que foi, não só pelo placar, mas pela superioridade do campo. Sim, e também são nesses jogos também que a gente vê a diferença, né, do time para o outro. A gente sabe que no momento o Atlético Mineiro é o melhor time do Brasil, tem a melhor atuação também, ainda mais pelo projeto esportivo também que o Atlético Mineiro vem investindo muito forte no futebol, vai investindo muito mais ainda na estrutura. Ano que vem já vão estar com o estádio pronto aí, com a arena do Galo, então tem tudo para ter uma hegemonia no futebol, né? Você falava de hegemonia, né, Matheus? Sim. Chegou a falar isso já em uma live. O Atlético Mineiro que tem o projeto da sua arena, né? Que vai estar pronta provavelmente no ano que vem, se não tiver nenhum atraso. E você acredita assim, que o Atlético vai ser o grande time ou que vai brigar com o Flamengo e com o Palmeiras? Vocês, né? O que vocês acham? Pode começar, Matheus. Eu acredito. Depois, só para você pegar um exemplo, Palmeiras, no atual momento. Palmeiras, que era um clube com dívidas, e veio o Paulo Nobre com 100 milhões para tentar acabar com as dívidas do Palmeiras. O Palmeiras se reestruturou, contou todas as dívidas, fez o estádio. A partir quando fez a construção do seu estádio, o time começou a ganhar títulos, então acho que isso é muito importante também. E além de ter um estádio, o pessoal também tem que saber usar o estádio, como o Palmeiras faz, abrindo shows, fazendo eventos para arrecadar muito mais dinheiro. Aí começa o investimento do clube. O clube vai crescendo, vai criando receitas, então vai investir no futebol. Então acredito muito que o Atlético Mineiro pode ser também um grande candidato a Libertadores no ano que vem. Os caras também estão com essa seca aí depois dessa última derrota para o Palmeiras, né? Mas vem forte para o ano que vem. Um investimento forte. Derrota, na verdade, no gol fora de casa, né? Que foram 2 empates. Sim. Que, aliás, para o ano que vem acabou essa regra que eu achava injusta e cruel, né? Do gol fora de casa. A galera do chat está falando aqui, ó, o Away BR. Primeiro ele falou o seguinte: Felipe Massa foi vingado. Bem lembrado, a gente vai falar disso aí na segunda parte do programa, tá, Away? Vamos falar bastante dessa decisão da Fórmula 1. E ele falou que hegemonia também era esperada pelo Flamengo. Não é cedo para falar isso? Concordo. Também acho que é cedo para falar isso. O Palmeiras e o Flamengo, eles têm uma estrutura já montada, que o Atlético Mineiro está correndo atrás, né, para construir, para se reconstruir. E eu acho que ainda é cedo para falar de uma hegemonia. O que você acha, Júlia? Falando da questão do Flamengo, né, que eu acho que é um time meio que hoje em dia modelo, né, para todo mundo, o Flamengo vem se reestruturando, né? Eu acho que é uma coisa meio que contínua e isso acontece em todos os anos. E para isso, tipo assim, aconteceram mudanças para ele estar no momento bom que ele está hoje. É óbvio que a gente está falando... torcedor do Flamengo acha um pouco disso, né? Aconteceu aquela coisa em 2019, campeão de tudo, e achou que isso poderia acontecer em todos os anos. Isso é muito difícil de acontecer,
E não é porque não ganhou que o time não está bem. O time já está bem estruturado, tem um elenco assim, de nomes muito renomados, e por isso precisou passar por mudanças, como mudanças de estatuto, mudanças em dirigentes, presidentes. Eu acho que o Atlético pode estar caminhando para esse lado. É óbvio que tem muita coisa para fazer, assim como aconteceu no Flamengo, que eu acredito que aconteça até hoje. E o Atlético vive isso hoje, né? A gente vê a questão da construção de um estádio, que é totalmente muito necessário. A questão de contratações como o próprio Hulk mesmo, que vem sendo um dos maiores nomes hoje no Campeonato Brasileiro. Então, acho que é um caminho para isso. É óbvio que tem que ter pés no chão, né? Até para não gerar dívidas ou algo do tipo, mas vai caminhando para esse momento também. A torcida do Flamengo ficou mal acostumada, né? Concorda, Renato? Concordo, mas eu não acredito em hegemonia no futebol brasileiro, não. Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, Corinthians, que está tentando se reestruturar, né? Está trazendo aí alguns jogadores. Eu acho o Campeonato Nacional, o Campeonato Brasileiro ainda muito competitivo. Então, acho que ainda está longe de acontecer de um clube ganhar 3, 4 anos seguidos, 5 anos seguidos. Pode acontecer de bater como o Flamengo bateu, o bicampeão. O Atlético pode bater ano que vem, bicampeão. Mas, assim, uma hegemonia, permanecer durante 5, 6 anos no topo ali, sendo campeão brasileiro, Copa do Brasil, acho muito difícil. Que bom, né? Porque o futebol ficou muito chato desse jeito. Sim. Quando você tem, como na Alemanha, um time que é campeão há 8 anos seguidos, o futebol fica chato, né? Precisamos de equilíbrio. O campeonato francês também. Sim, o campeonato francês também é um exemplo também. Paris Saint-Germain, ultimamente. Perdeu o último, né? Sim. Perdeu o último, mas foi um ponto fora da curva. Em geral, o PSG é campeão quase sempre. Sim. Júlio, para você, essa final tá decidida ou você acha que o Valentim ainda pode tirar uma carta da manga? Eu acho que com o Valentim tudo é possível, né? Ele já provou isso algumas vezes, mas acho que já tá ganho, assim. O Atlético tá bem seguro, eu acho que meio que já tá com a taça na mão. E o Atlético que pode acabar com... Já acabou, né? Com a piada do não tem bicampeonato. Pode enfileirar 2 bicampeonatos, né, de sequência. Exatamente. Vamos falar aí dos destaques do Brasileirão. A gente falou bastante aqui já do Hulk, que ganhou a bola de ouro, né? Foi considerado aí o melhor jogador do Campeonato Brasileiro pela revista Placar, né? E cada um fez aí o seu destaque, né? Eu vou pegar aqui o papel caiu. Eu vou pegar aqui a seleção oficial. E aí, pra gente não ficar perdendo muito tempo, cada um fala só quem foge aí da seleção oficial. Tá? A seleção do Campeonato Brasileiro teve o Everton, Pikachu como lateral, ele que não atuou como lateral no Brasileiro, né, mas entrou na seleção aqui como lateral. Essa é a seleção da CBF, tá? Gustavo Gomes e Júnior Alonso, Arana, Jair, Edenilson, Rafael Veiga, Nacho, Hulk e Michael. E o treinador foi o Cuca. Matheus, você montou sua seleção também, tá bem parecida, né? Mais ou menos. Vamos lá. O Everton, goleiro do Palmeiras, Pikachu, Gustavo Gomes, Júnior Alonso, Chanzari, Guilherme Arana, no lateral esquerdo, meio campo, Edenilson, Rafael Veiga, Zarat, do Atlético Mineiro, e Renato Augusto. No ataque, Hulk e o Michael. E o técnico é o Pablo Voivoda, do Fortaleza. Renato, você foi de Voivoda também, né? Meu técnico é Voivoda. Deixa eu só pegar minha colinha aqui para falar minha seleção para vocês. Vamos lá. Minha seleção, goleiro. Sei que vai ter polêmica, mas o goleiro do América Mineiro, Matheus Cavicchioli. Pode ser uma revelação. Pode ser uma revelação, né? Lateral direito, Mariano. Zaga, Gustavo Gomes e Júnior Alonso. Lateral esquerdo, Arana, Guilherme Arana. Ali no meio, Edenilson, Lucas Crispim, Rafael Veiga, Nath Fernandes. Meu ataque é Michael e Hulk. O ataque acho que vai ser unanimidade. Meu ataque também é Michael e Hulk. Meu goleiro eu fui de João Paulo, do Santos. E aí
Na lateral eu botei o Mariano, eu botei o Pikachu, só que eu botei o Pikachu no meio, porque ele jogou no meio campo, né, no campeonato. Rafael Veiga, Zaratio e Jair. E a zaga ali, Gustavo Gomes, Júnior Alonso e Arona, assim como a seleção ali oficial. Bruno, o que você acha quem foram os destaques do campeonato? Assim, confesso para vocês que, óbvio, eu acompanhei muito mais a Série B do que a Série A. Mas eu acho que eu acredito... vai acompanhar mais a Série A, né? Graças a Deus. Mas acredito que a questão de um exemplo, né? Acho que todo mundo colocou o Hulk, isso daí era inevitável não colocar. Mas acho que eu acrescentaria talvez o Marcelo Benevenuto, que acho que fez um bom campeonato pelo Fortaleza. Acho que acabou sendo uma certa revelação, né? A princípio, o Fortaleza até querendo comprar o jogador. Acho que eu encaixaria ele, mas de resto, acho que eu concordo com a maioria de vocês. Já, óbvio, a maior parte do meu elenco seria do Atlético Mineiro, ou alguns do América também. E acho que é isso. A gente tomou uma cornetada aqui no chat, hein? O Huawei falou o seguinte: a Arrascaeta jogou vôlei. Huawei, olha só, pra mim, o Arrascaeta é melhor meio-campo que todos esses aqui da lista. Só que ele perdeu mais de um mês de campeonato por lesão e perdeu uma parte importantíssima do campeonato. Uma parte considerável do campeonato ele esteve fora. Realmente. E foi justamente naquele momento ali, acho que ele perdeu uns 8 ou 9 jogos do Flamengo. Foi realmente um momento que teve mais jogo e quando ele voltou também já não tinha mais muito o que fazer em relação a título para o Flamengo. Exatamente, então... é porque a seleção do campeonato não é, Álvaro, é o momento. Porque se a gente for pegar a carreira jogador, ia ter muitos outros jogadores que mereciam estar. Sim. Com certeza, com certeza. Vamos partir para o futebol feminino, vamos falar um pouquinho do futebol feminino. A gente tem também a bola de prata do futebol feminino, do Campeonato Brasileiro Feminino. A bola de prata feminina que foi... Se a bola de prata masculina foi dominada pelo Atlético Mineiro, a bola de prata feminina foi dominada pelo Corinthians, né? A máquina de... A máquina dos Corinthians. Vou falar aqui a seleção. A Luciana, da Ferroviária, a Bruna, do Palmeiras, Érica, do Corinthians e a Augustina, do Palmeiras. A Augustina, a capitã do Palmeiras, né? Argentina. Fechando aqui a linha, a Yasmin, do Corinthians. A Andressinha, do Corinthians, e a Carol Nogueira, do São Paulo. E a Vicky e a Tamires, do Corinthians. Ou seja, no meio-campo tem de quatro tem 3 corintianas. E aí no ataque a Gabi, do Corinthians, e a Bia Zanerato, do Palmeiras. Então tem 6 corintianos aqui na seleção. O Corinthians foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores, e esse fim de semana foi campeão do Paulista também. E foi tri em tudo, né? Foi tri em tudo. Foi tri Paulista, foi tri Libertadores, tri brasileiro. Foi tri em tudo. Se a gente estava falando que no masculino não tem hegemonia, Bruna, no feminino já vai se construindo uma hegemonia do Corinthians, né? Então, a gente falar de futebol feminino, acho que é impossível a gente não lembrar do Corinthians, né? Potência do Brasil hoje. E me arrisco a dizer que o Corinthians vem transformando seu time feminino como o carro-chefe do clube, né? O masculino acaba ficando um pouco para trás se a gente for falar de elenco, de título, até mesmo investimento, se duvidar. Com relação à seleção aí de como ficou, eu concordo com praticamente tudo, principalmente com a Bia Zanerato lá na frente. Eu sou suspeita para falar da Bia, uma das minhas jogadoras favoritas do time de futebol feminino. Então, assim, o Corinthians hoje é realmente referência e modelo para o Brasil todo. E a gente tem que olhar para o futebol feminino da mesma forma que o Corinthians, no caso dirigentes, as pessoas que acompanham, veem o Corinthians hoje. Foi surreal o que fizeram com a torcida, botando mais de 30 mil torcedores para ver futebol feminino. Espero que isso aconteça em todos os times, é isso que a gente espera, a gente trabalha para isso. Realmente o Corinthians é uma referência assim, no meio. Sim, realmente foi muito bonito de ver, foi incrível. E considerando até os outros clubes, né? Os clubes do Rio de Janeiro estão ficando para trás, né, no futebol feminino. Hoje a gente tem Corinthians, a final feminina desse ano foi Corinthians e Palmeiras, né? O que os clubes podem fazer, Bruno, para seguir esse exemplo do Corinthians, né? Transformar o campeonato também mais competitivo?
Eu acho que é até legal falar disso. Meu TCC foi sobre futebol feminino, sobre a questão da visibilidade. Na verdade, foi um estudo de caso falando sobre o Botafogo feminino no Campeonato Carioca, não, Brasileiro de 2020, que terminou em 2021. E eu abordei muito sobre essa questão da visibilidade. É muito importante o jornalismo esportivo hoje dar uma visibilidade até para fazer com que o torcedor tenha costume de acompanhar o futebol feminino, né? Hoje em dia as pessoas são acostumadas, na verdade, a acompanhar o masculino porque cresceram vendo isso na televisão, as pessoas têm esse costume, esse hábito. Coisa que o futebol feminino vem passando na TV hoje em dia, digamos assim, né? Então, para a gente poder criar esse hábito, esse costume de mostrar que o torcedor também pode torcer para um time feminino e que pode ver um jogo bonito, um jogo bem disputado, precisa dessa visibilidade. E não só disso também, mas investimento de pessoas dentro do clube que tem que ver uma potência no futebol feminino para poder investir e falar, não, aqui pode dar um retorno para o clube e também para a própria modalidade. Sim. A gente estava discutindo com relação à semana passada a questão do público, né? E uma questão que foi levantada seria de trazer os jogos do futebol feminino para junto do futebol masculino no mesmo estádio, como se fosse um jogo de abertura. Eu, particularmente, não tenho muita convicção nessa opinião, porque eu acho que você acaba atraindo um público, e aí é só realmente opinião, assim, você acaba atraindo um público que não está ali para assistir o futebol feminino. E a gente sabe, infelizmente, que o estádio de futebol ele é cheio ainda de machismos, de preconceitos, né? Então você pode acabar trazendo um público que não está interessado naquele espetáculo especificamente e acabar trazendo coisas negativas pro esporte. Eu acho que pode ser feito também, mas da maneira correta. Como eu falei, o torcedor hoje não tem costume de consumir o futebol feminino. São poucas pessoas que têm esse hábito, né? Depende muito de tudo. Só que para isso a gente precisa ter um tratamento teoricamente igual. Vou dar um exemplo do Botafogo, que é o que eu acompanho. A mesma forma que a rede oficial do Botafogo mostra o masculino, ele precisa mostrar também o feminino, para mostrar, tem essa modalidade aqui, é importante você dar uma visibilidade para elas, as meninas precisam disso. É óbvio, o Botafogo, como todos os outros times, tem um perfil próprio do futebol feminino, da modalidade, mas é importante também essa visão também voltada do clube como um todo, né? Não só, tipo, o feminino fala só do feminino e o Botafogo normal fala só do masculino. Não, ela faz parte do clube assim também como o masculino faz. Acho que pode ser uma boa essa questão de, tipo, um jogo de abertura. Acho que é legal para o torcedor ter uma ideia de ver como é que é. A gente pode ver como vai dar, tipo, se vai dar certo ou não. Acho que é um período de teste, digamos assim. Mas eu acho que isso precisa, na verdade, partir do clube. Não, a gente precisa mostrar para o nosso torcedor que existe uma modalidade que pode ser muito boa de acompanhar também. Óbvio, vai ter gente que vai gostar e vai ter gente que não vai gostar. Isso é super normal. Mas para a pessoa saber se ela gosta ou não, ela precisa primeiro conhecer. E para isso, o próprio clube tem que apresentar para o seu torcedor como é que é. Falando do Botafogo, então, né? Falar um pouquinho dos clubes aqui do Rio. Botafogo foi rebaixado, né? Inclusive estava falando que você acompanhou na temporada, foi justamente nessa temporada, né? O Botafogo conseguiu acesso em 2020 e 2021, né? E acabou disputando esse ano e acabou sendo rebaixado novamente. Já existe um projeto do Botafogo para retornar, para voltar para a Série A? O Botafogo hoje tem o seu principal objetivo voltar, sim, para a Série A1, e por isso já está fazendo questões de contratação. Na verdade, a maioria já anunciou renovações, algumas também anunciaram suas saídas. O Botafogo, até falando nisso, perdeu peças muito importantes do time feminino, mas renovou com peças muito importantes. Uma delas é a joia que o Botafogo tem feminino, que é a Gabi Louvain. Só tem, se eu não me engano, 18, 19 anos. Já está no time profissional do Botafogo, até porque o Botafogo, se eu não me engano, vai voltar com as categorias de base do feminino agora. Então ela já joga no profissional, mas é da seleção de base do futebol brasileiro, da seleção feminina. A promessa do Botafogo sempre foi, o Botafogo conseguiu renovar com ela, até anunciou hoje mesmo. Então, assim, é um time que está se preparando, vai vir com esse objetivo, e é um time que tem potência para conseguir o acesso de novo para a Série A.
Matheus, você que acompanhou mais de perto também o Botafogo esse ano, né? O Botafogo masculino, né? Pensar nessa volta aí é sempre muito importante quando você é rebaixado, né? Cair e voltar, né? Não ficar como tá o Vasco e o Cruzeiro ficar na Série B. Com certeza. Cair é ruim para todo mundo, né? Quando o clube cai, a receita diminui, o investimento é curto, o clube tem que saber qual o planejamento e investimento que ele pode fazer para quitar o dinheiro. Então, o rebaixamento é sempre difícil para todo mundo. Eu acho que o Botafogo deu muita sorte, mas não digo sorte, mas questão de trabalho e organização surpreendeu muita gente na Série B. No início, a mídia grande assim, não apostava muito no Botafogo, o Botafogo ia ficar na Série B, assim, mas com organização, trabalho e a mudança de treinador do Anderson Moreira, que foi uma virada-chave, não, Júlia? Para esse time reagir. Então foi uma volta muito importante. Acredito também que o futebol feminino do Botafogo possa voltar rapidamente também, que eu acho que assim, é bom para o futebol feminino e também é bom para o clube, né? Então os dois têm que ficar bem ligados. Espero que o futebol feminino também cresça cada vez mais e que o clube siga no caminho certo. Júlio, falando da seleção, da nossa seleção feminina, da gente tem aqui dessa seleção do campeonato, né, alguns nomes bem interessantes, né, a Bia, a Gabi, e pensando na seleção do campeonato brasileiro feminino como um todo, né, tirando a Augustina, a zagueira do Palmeiras, todas as outras são brasileiras, né, então a gente tem uma safra jovem, né, para chegar para a seleção. A gente teve recentemente a aposentadoria da Formiga, né? E assim, a gente vai ter que disputar esse ano a Copa América para se classificar para o Mundial, né, de 2023, mas provavelmente a gente vai conseguir essa classificação. A gente estava discutindo semana passada, inclusive, que o Brasil ele sobra aqui na América do Sul no futebol feminino, né? O problema é quando a gente vai enfrentar as seleções da Europa, da América do Norte e Austrália, né? Você acha que a gente vai ter uma renovação já para a Copa de 2023 e para a Olimpíadas de 2024? Olha, eu acho que, como você falou, concordo, quando a gente fala da questão seleção brasileira, vendo onde a gente está hoje, é uma potência, mas quando a gente vê para os times lá de fora, principalmente Estados Unidos, por exemplo, França, enfim, são times um pouco chatinhos que a gente acaba enfrentando, e muitas das vezes é quando a seleção tropeça, muitas das vezes em competições assim. É óbvio que a gente precisa ter renovações, e é óbvio também que a gente precisa ter a permanência de certos jogadores, como no caso de por exemplo, Cristiane e Marta, como a gente sempre falou, a própria Formiga, que a gente fala, muita gente acha que é uma perda, outras pessoas falam, não, chegou o tempo dela. Mas, assim, são figuras que são referências no futebol, pioneiras muitas das vezes, mas temos outras gerações também, como é o caso do Corinthians, que vem mostrando isso. Eu acredito que o Brasil tem jogadoras muito interessantes e importantes, principalmente que jogam no Brasil hoje, né? A gente fala de jogadores que já estão lá fora, como é o caso da Marta, por exemplo, mas jogadores muito interessantes aqui, como é o caso da Bia Zanerato, que joga no Palmeiras, a questão da Gabi, que joga no Corinthians, a própria Tamires, que é também do Corinthians já faz tempo. Então, e vem novas gerações, né? Principalmente o Corinthians, que sempre vem revelando esse tipo de jogadores, importante para virar essa chavinha para as próximas competições internacionais aí. Eu acho que o mais importante, né, Renato, é fazer essa preparação, como a gente estava falando, mais forte, né? O Brasil que vai jogar no que vem o campeonato amistoso na França para poder disputar com os melhores, né? Porque, como a Júlia falou, aqui na América do Sul, a gente nada de braçada. Aqui nós dominamos. Eu ia até perguntar para a Júlia o que ela acha, qual vai ser o papel da seleção brasileira no Mundial e nas Olimpíadas. O Brasil tem chance de brigar por título ou por uma medalha olímpica? Eu sempre vejo que sim, como foi esse ano agora nas Olimpíadas, e na minha opinião era também uma das favoritas a chegar pelo menos no pódio.
Mas é aquilo, né? Sempre a questão, acho que o que mais pesa para a seleção brasileira hoje, eu acho que é o fato psicológico, né? Na verdade, a gente vê isso muito no futebol feminino no modo geral. E até dou um exemplo do Botafogo mesmo no Campeonato Carioca, agora recente, onde as meninas perderam por uma questão principalmente psicológica. Ganhando o jogo, leva o empate, as meninas, a cabeça muda, tudo muda. Isso precisa se amadurecer, e não só no time, no caso, times brasileiros, mas também na própria seleção. Eu acho que a pressão cai muito, e não só das próprias jogadoras, mas o que a gente impõe nelas também, a própria mídia impõe, né? E isso precisa mudar. E não também passar a mão na cabeça o tempo todo. Tem horas que a gente precisa falar, não, tá errado sim, tá? Tem que mudar ali, tem que mudar aqui. Então tem muita coisa que precisa ser alterada, mas é óbvio que eu vejo sempre como uma potência que tem tudo para conseguir chegar muito longe nas competições. E a nossa treinadora, o que você acha? Sou suspeita para falar, gosto muito da Pia. Ela é uma treinadora vitoriosa com relação a tudo que ela conquistou. Tem Olimpíada, tem Copa do Mundo. É uma treinadora que tem essa visão de vencer mesmo. E ela tem um time muito bom nas mãos dela, né? Ela tem peças muito boas, tem tudo para chegar muito longe. E é o que a gente espera, né? Um título da seleção o quanto antes. Acho que ela também tem um pensamento fora, né? Ela que pediu para o Brasil Por ser participar de dessa fora também, por competição. não ser brasileira, ela acaba tendo uma vivência muito grande em outras seleções também. Sim, e uma experiência muito grande, né? Uma treinadora, como você falou, vitoriosa. E agora pode ser realmente a hora do Brasil ganhar um título que está sendo necessário, né? Com certeza. Gente, a gente vai fazer uma pausa agora. Quem está aí no chat, quem não está seguindo a gente aqui na Twitch, pelo amor de Deus, segue a gente. A gente precisa de 50 seguidores esse mês. Então segue a gente, tá? A gente vai fazer uma pausa de 2 minutos e aí a gente vai voltar com... A gente ainda vai falar de campeonato europeu, depois a gente vai entrar aí na Fórmula 1, no UFC, no vôlei. Vamos falar aí dos nossos outros assuntos, ainda tem muito programa. Mas, infelizmente, a Júlia vai deixar a gente, né, Júlia? Muito obrigado pela participação. Boa, Júlia. Eu que agradeço. Obrigado, Júlia. Foi Volte sempre. Obrigada. Vamos marcar também lá no Bota Press, falar aí de Botafogo, futebol geral, quem sabe os reforços que estão chegando. O Matheus aí, principalmente. Não sei o time do Álvaro e do Renato. Isso, lá... Já pode Sou Flamengo. Vai gastar longe. Já vai ser cornetada, brincadeira, mas o convite está estendido aí para todos também. Obrigada, gente. Muito obrigado. Boa noite, Júlia. Obrigado. Gente, então a gente vai fazer uma pausa. A transmissão vai continuar em 2 minutinhos. É rapidinho. Fica aí, hein?
Falei que era rapidinho, hein? Estamos de volta. E agora a gente vai dar sequência na pauta falando de... Ainda vamos falar um pouquinho de futebol, hein? Porque teve sorteio esse fim de semana da Liga dos Campeões lá na Europa. Vamos ver como é que foi. Sim. Vamos aos confrontos? Manda aí. Então vamos lá, então. Vamos debater aqui os confrontos. Sorteio que teve bastante polêmica. Para variar, né? Antes de falar os confrontos, Matheus, explica o que foi essa polêmica aí, cara. Então, durante o sorteio, a UEFA tinha já realizado, né, o sorteio dos confrontos, só que teve um problema no software da UEFA, que acabou... Fala de novo. Software, gostou, né? Falou bonito, hein? Falou bonito, hein? Gostou, né? As aulas de inglês estão valendo, hein? Mas teve um problema na hora. Acredito que foi no confronto do Manchester United e Vila Real, mesmo pote, acabaram pegando o mesmo confronto. Aí foi no último minuto que o pessoal percebeu. Então a UEFA ela teve que refazer o sorteio que aconteceu às 11 horas, 3 horas lá. Acredito que foi na Suíça, né? Na Suíça o sorteio? Não sei. De verdade. Isso. Não foi na Suíça, não. Não foi na Suíça, não. Então, aí teve esse problema, aí a UEFA teve que refazer o sorteio. Muita gente reclamou. O primeiro clube a se pronunciar foi o Atlético de Madrid, que a UEFA tinha que refazer o sorteio. Aí depois veio o Real Madrid, após o segundo sorteio. Então foi uma manhã confusa na UEFA, hein? Manhã confusa. Deu uma de Comembol na UEFA? Eu acho que nem Comembol... Imagina se é aqui, galera. Imagina se é no Brasil, na América do Sul. Sim. Acredito que nem... Vexame. Nem a Ferg, nem a Comembol ia fazer um papel desse que a UEFA fez. E olha que o Campeonato Carioca é complicado, hein? Pode ser. Porque a Ferg faz no papel, né? Aí não dá problema, né? A Ferg não tem um software. Gostou, é verdade. Gostou, então, Renato, fala pra gente os confrontos. A galera do chat. Do chat, fala pra gente quais os jogos que vocês estão mais expectativa aí pra assistir. Então vamos lá, vamos aos confrontos. Primeiro confronto, Bayern de Munique e o RB Salzburg. E aí? Quem é favorito para vocês? Bayern de Munique. Tem dúvida? Bayern de Munique. Bayern de Munique? Beleza, então vamos ao próximo. Manchester City e Sporting. Olha, daí é um jogo assim, aquele jogo perigoso. Assim, a gente sabe que o Manchester City é favorito, tem mais time, mas o Sporting ele vem vivendo um grande momento, é um dos times sensação da Liga dos Campeões, ele pode até surpreender. O Manchester City também a gente sabe que de vez em quando o Guardiola inventa umas coisas e acabam complicando, mas mata-mata... Você tá cornetando o Guardiola, é isso? Não, aquilo, a gente, nessas últimas decisões que o Manchester City teve na Liga dos Campeões, a gente viu na final contra o Chelsea, teve uma semifinal contra o Lyon também, que o Guardiola acabou mexendo na escalação, a tática do time, e o time não jogou que era aquilo esperado. Então, a gente nunca se sabe qual time o Guardiola vai certo. Ele é professor Pardal, sim, às vezes. Sim. Ele, às vezes, dá uma de professor Pardal, sim. Sim. As pessoas não gostam que fale, não, mas é verdade. Sim. Os defensores do Guardiola não gostam, não, mas às vezes ele inventa um pouquinho mesmo. E aí acaba complicando o que tá fácil. Sim. Exatamente. Meio que professor Pardal. Próximo jogo é Ajax e Benfica. A Ajax está muito bem, gente, na Liga dos Campeões. Foi surpreendendo. E foi um dos melhores times da fase de grupos aí da Liga dos Campeões. O Benfica vivendo uma crise lá em Portugal. A torcida já não aguenta mais o Jorge Jesus. Então, vamos ver desse confronto aí. O que você me diz, Álvaro? Pô, manda o Jorge Jesus pro Flamengo. Se eles não aguentam mais. Não, mas olha só. Acho que
Crise. Ó, a Whey falou, volta para casa, JJ. Volta para casa. A Ajax é levemente favorito. Eu acho que o Benfica também, falar em crise também. Passou, eliminou o Barcelona. Tudo bem que Barcelona, né? A gente sabe que está numa crise profunda, empatou com o Osasuna aí no fim de semana. Mas eliminou o Barcelona, então confronto equilibrado, com um leve favoritismo do Ajax. Agora vem um confronto também aí que, segundo o Matheus, é uma equipe que pode surpreender. Lille versus Chelsea. Pode. Pelos últimos jogos que eu vi do Chelsea, o Chelsea vem sofrendo muito na defesa, vem sofrendo bastante gol aí. E o Lille, a gente sabe que não é um time bobo. Lille campeão francês. Campeão francês, bate de frente aí com o Paris Saint-Germain. É um dos candidatos também a ficar ali no grupo, na classificação para a próxima Liga dos Campeões. Então, é um jogo bem complicado, assim, não é tão fácil que o pessoal espera, não. Então... antes de continuar aqui rapidinho, o Moi Biuser, aí eu não sei, desculpa, Moi, mas começou a seguir a gente, obrigado. Boa. Valeu, Moi. Muito obrigado. Quem não estiver seguindo ainda, por favor, começa a seguir aí, gente. Vamos lá, Renato. Vamos lá, então. Próximo confronto é Real Madrid versus Manchester United. Não. E aí? Não, Real Madrid. Não, perdão. Isso, exatamente. Manchester United contra o Atlético de Madrid. Perdão, é por causa... Eu entrei naquela do outro sorteio. No software. Foi o problema do meu software agora, desculpa. Mas vamos lá. Um confronto bem equilibrado. O Manchester United agora vivendo um momento melhor do Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid também não vendo tão bem assim. Mas o engraçado desse jogo, a gente vai ter um reencontro entre Cristiano Ronaldo e Simeone. Cristiano Ronaldo que teve 4 hat-tricks marcado contra o Simeone quando o Cristiano Ronaldo jogava pelo Real Madrid. Então, o Cristiano Ronaldo uma pedra no sapato do Diego Simeone. Vai ser um jogo interessante para se ver. Vai ser um jogo aberto. Informação, hein? Sim. Informação aí. O Atlético de Madrid deve jogar. O Simeone que tem um jogo mais defensivo. Sim. Aos poucos ele tenta ter outras alternativas, né? A gente tem o Matheus Cunha lá no Atlético de Madrid que vem vivendo uma grande fase, vem metendo muito gol. Pode ser uma peça-chave também aí. Vai ser uma disputa bem equilibrada. Sim, com certeza. O que você acha desse confronto, Alvo? Eu acho um confronto nivelado meio que por baixo, entende? O Atlético de Madrid já não é assim lá grande coisa, mais há algum tempo. Ganhou até o campeonato local espanhol, né? Mas criou uma vantagem muito grande na primeira perna. Né? Talvez mais por vacilos do Barcelona e do Real Madrid do que por méritos deles mesmos. Também. Jogando um futebol muito feio, tá? Concordo. Um futebol muito feio. Eu assisto o Campeonato Espanhol e o Atlético de Madrid foi um campeão horrível. Ganhando com 1-0, esse tipo de coisa que a gente já até sabe. E o Manchester United tem um time muito bom, que vamos ver se depois que saiu o Solskjaer, aí o time engrena, né? Mas, por enquanto, eu diria que é um confronto nivelado por baixo. E tem um robozão. Claro, Ronaldo, esse aí é o pai da Champions. Exatamente. Próximo confronto, Juventus e Villarreal, da Espanha. Juventus que também não vive uma grande fase no campeonato italiano, sofre muito dos seus adversários. Então, Villarreal que vem também, assim, um time vem reagindo, está vivendo um grande momento também, conquistou a Liga Europa, bem motivado para esse confronto. Pode ser que Villarreal passe, mas também não duvido muito da grandeza da Juventus, não. Como você falou, Matheus, Juventus não vem tão bem das pernas. Sim. Começa a se recuperar agora no campeonato italiano
não vai ser uma parada tão fácil mesmo, não. Sim, vai ser um jogo aberto. O Villarreal que não vai ganhar a Liga Europa esse ano, né? Quer dizer, essa temporada, né? Quem sabe agora, mas passou. na Liga Europa, o rei da Liga Europa voltou, né? Sevilha, né? Foi eliminado da Liga dos Campeões, já está nessa fase mata-mata da Liga Europa. Os espanhóis estão dominando a Liga Europa, não tem Exatamente. O próximo jogo, Liverpool e Inter de Milão. Esse vai ser legal, hein? Vai ser legal. Vai ser bom. Mas eu acho o Liverpool favorito, vocês. Com certeza. O Olha, não sei não, hein? Sim. O Liverpool vem um grande momento. O Klopp vem recuperando esse time, né? O Salah também é um grande destaque desse time, jogando muita bola. E a Inter de Milão líder do campeonato italiano, se não me engano. Não sei se é o Milan ou ele está na disputa. Acho que é líder junto com o Napoli, se eu não estiver enganado. Isso. Então vai ser um confronto bastante interessante aí. Tomate esse confronto. Eu acho que o Liverpool é 51% favorito. Sim. Porque hoje é o time que mais joga bola, né, do futebol mundial. Sim. Voltou a ser uma Aquela máquina. Né? Aquele heavy metal que o Klopp gosta, né? Mas a Inter também joga eu daria um pouquinho mais de porcentagem. O Liverpool colocaria 60-40. O Liverpool é favorito, mas eu não me surpreenderia se a Inter conseguisse passar. Vai ser muito legal assistir esses dois times de novo, né, Matheus, sendo protagonistas. Com certeza. Liverpool que já tem tradição na da Liga dos Campeões, 6 títulos aí. A Inter querendo a campeã da Liga dos Campeões, querendo voltar a ser protagonista no futebol da Liga dos Campeões, querendo voltar a ganhar esse título que é importante. Perdeu algumas peças, como o Lukaku, que era uma peça-chave naquele time, e ainda perdeu o treinador. Então, mas conseguiu se ajeitar. O time está se ajeitando, é um time chato de se enfrentar, tem a defesa muito sólida, time muito sólido, sabe o que faz com a bola. Então, esse confronto vou botar até na minha lista ali para ficar de olho. E o último confronto é Real Madrid e PSG. Ia ser Paris Saint-Germain, mas acabou mudando, né? Isso, exatamente. Ia ser quem? Paris Saint-Germain ia ser Paris Saint-Germain e Manchester United. Mas aí, como houve o problema no software, aí passou a ser Real Madrid e PSG. Lembrando que o Mbappé está em negociações aí, dizem, né, com o Real Madrid, e pode ser que na próxima temporada que vem, né? Isso. Pode ser que ele já pode assinar a partir de janeiro um pré-contrato com o Real Madrid. O que pode ocasionar, já que se confronta em fevereiro, talvez ali um mal-estar. Né? Delicada essa questão, né? Muito delicada. Sim. É um jogador que estaria jogando por um clube, defendendo um clube, mas com um contrato com outro clube. Verdade. Amigos, o Real Madrid, ele em campo ele tá melhor distribuído, mais organizado. Agora o PSG tem Messi. Tem Messi e Mbappé. Tem Neymar que vai voltar para as oitavas de final. Individualmente, o PSG tem mais peças para resolver o jogo ali na frente do que o Real. Vocês concordam comigo? Concordo. Concordo, mas ao mesmo tempo vejo hoje o Real Madrid como um time melhor. Sim, está mais organizado. Bem encaixado, mais bem montado. Vinícius Júnior voando. Comendo a bola. Isso. Benzema também muito bem. Benzema é um dos melhores do mundo. E aquela trinca do meio, Casemiro, Modric e Toni Kroos, jogando muita bola. Sim. Então... O Aui tá perguntando aqui, Vini tem bola para puxar o carro? Ele tem do lado dele o Benzema, né? Que é o grande nome da companhia, mas o Vini tá fazendo esse enganche aí, né? Ele tá sendo esse jogador que tá alimentando o Benzema, né? Eu vi que eu tava vendo ontem uma comparação dele
com os outros brasileiros das 5 principais ligas aí da Europa, né? E o Vinícius Júnior, nessa temporada, é o segundo que deu mais assistência, é o que mais fez gol, é o que mais driblou, é o que mais criou jogada. Então, assim, ele não é protagonista, mas ele é o grande coadjuvante, né? Sim. Tá jogando muito. Tá surpreendendo, né? Calando os críticos. E também não precisa ser protagonista, né? Sim. Ele pode ter um grande jogador ali. Com certeza. Com certeza. E é isso aí, pessoal. Sobre as oitavas de final da Liga dos Campeões, façam aí suas apostas, né? E só tem jogão. Principalmente esse último que você falou aí, PSG e Real Madrid. O mundo vai parar. Assistir, hein? O mundo vai parar. O mundo vai parar para assistir. Exatamente. Galera do chat, tá escrito aqui, ó, pausa de 2 minutos. Essa pausa já foi, tá? A gente não vai fazer outra pausa, não. Vamos seguir agora com o mercado da bola, porque tem informações concretizadas, negociações concretizadas e também rumores, né? E a principal contratação dessa semana aí foi do Fluminense, né? Felipe Melo. Quem tá aí no chat, torcedor do Fluminense, gostou da contratação do Felipe Melo? O que vocês acharam? Antes, o Huawei fez uma pergunta aqui. Dá para comparar com o papel de Neymar na época do Barça? Não. Dá, perfeito. Acho que sim. Para mim dá. O Neymar era o grande protagonista do Messi. Era o grande protagonista do Messi, né? E o grande coadjuvante do Messi. Sim. Assim como o Vinícius Júnior é o grande coadjuvante. Né? Exatamente, sim. Era Neymar, perdão, era Messi, Neymar e Suárez. Isso aí. Em alguns momentos ali o Suárez um pouquinho acima do Neymar. Sim. Exato. Até e até na posição ali dá para fazer essa comparação, sim. Mas vamos, Renato, fala aí do mercado. Vamos lá, mercado da bola. Fluminense fechou com o Felipe Melo, tá? Torcida Tricolor, gostou dessa contratação? Fala aí no chat. Eu gostei. Não sou tricolor, mas achei uma excelente contratação para o Fluminense. O Fluminense que vai jogar essa fase eliminatória da Libertadores. Felipe Melo tem experiência, é um bom jogador, tá? E eu acho que vem acrescentar muito ao Fluminense. Mas o Fluminense parece que não vai parar só no Felipe Melo, não. O William Bigode, o Fluminense já tá tem umas negociando. investidas, isso, com o William Bigode do Palmeiras. Então, pode estar chegando mais gente aí nos próximos dias, aí até o final do ano, no Fluminense, né? Sim. E o Fluminense ainda está de olho no lateral Marcelo. Marcelo, que tem contrato com o Real Madrid até junho, vai ficar livre no mercado e o Fluminense já está de olho no Marcelo. Fluminense que também chega a pensar, tá pensando no Cano. Sim. Ou no Gilberto do Bahia, tá? Questão... São opções também aí que o Fluminense está analisando. Acho que é a posição mais carente do Fluminense hoje. Ataque? Onde o Fluminense precisa. Ataque. Onde o Fluminense precisa contratar. Você acha que o Fred já deu? Deu, pô. Essa temporada do Fred foi fraquíssima, né? Assim, ele teve bons momentos, ele foi importante em alguns momentos pro Fluminense, mas depois o corpo não aguenta. O Cano cairia bem no Fluminense? Não. O Cano se encaixaria bem? Depende bom do jogador. Olha o Renato. Porra, Renato. Mas depende. Não, o Cano se encaixaria bem nesse esquema do Fluminense, eu acho que sim. O Huawei falou aqui sobre o Felipe Melo, ele falou que o Felipe Melo não acrescentava nada ao Palmeiras, então não entendeu a contratação. Eu não concordo que ele não foi que... Eu entendo que ele não se encaixava ali no Palmeiras. Ele queria 2 anos de contrato, e o Palmeiras não queria oferecer ele 2 anos. Eu não sei quais as bases, por quanto tempo ele acertou com o Fluminense, mas eu creio que tenha sido no mínimo 2 anos. Ele queria pelo menos mais 2 anos para poder tocar a carreira dele. O que eu vi de especulação, não informação, tá? Especulação,
é que seria um contrato de 2 anos com um salário de R$500 mil. Se for isso mesmo, pra mim, ruim, aí o tá Fluminense... Pra ele tá ótimo, o Fluminense tá ruim. Ótimo. Pro Fluminense Muita tá loucura. ruim. Muita loucura. Porque um jogador que vai ter 40 anos no fim do contrato, pagando R$500 mil, seria... Sim. Muita loucura. Seria aí um salário alto. Verdade. Agora tem outros jogadores também do Fluminense. Ou realmente que o Huawei falou, descabida os contratos. E o Huawei falou que o Carlos Alberto tá te esperando lá na Praça Nossa. Hein? Tá certo, tá certo. Eu vou lá, vamos marcar, vamos sim. Agora tem jogadores do Fluminense também saindo, né? Matheus Ferraz tá acertando com a Chapecoense. Muriel, goleiro, tá indo embora. Manuel, zagueiro, tá voltando pro Cruzeiro. Casares, meia, provavelmente vai ser dispensado. E o Luca, atacante, tá voltando pro futebol árabe. Desses aí, o único que faz falta é o Casares, né? Mas mesmo assim, eu achei ele um jogador. Não, acho que não faz muita falta, não. O Casares é meio, muito inconstante, meio balão japonês. Tem aquele gás e depois some do nada, cai do nada. Ele é o que você falou, ele é muito inconstante. Aquele jogador joga quando quer. É aquele jogador que quando joga. Complicado, e tem problemas extra-campo também, né? Sim. Muita coisa. E dos outros times aí, vocês têm mais informação de mercado? Cruzeiro Cruzeiro fechou hoje com Jailson. O goleiro do Palmeiras. Série B, ótimo. Isso. E o Palmeiras fechou com o Marcelo Lomba. Vai ser o goleiro reserva. O ex-goleiro do Internacional também fechou contrato hoje. Aí é fraco. Eu não entendi muito dispensar o Jailson para trazer o Marcelo Lomba. Eu não opinião, o Jailson é mais goleiro. Eu não entendi porque o Cruzeiro contratou o Jailson, que já tem o Fábio, 42 anos. Outro não será que o Fábio vai aposentar as chuteiras? Eu não sei, de repente... O Jailson também não é novo não, né, galera? Não, 41, 42, Não, o Jailson tem 40. Tem 40 anos. 40? 40. Às vezes é para aliviar a folha, né? Eu não sei quanto o Fábio recebe de salário. Sim. Realmente, porque se você for parar para pensar nessa troca aí, não fez muito sentido mesmo, não. Sim. A não ser que o Fábio realmente vai se aposentar, né? Vai parar. Isso. Sim. E tem uma especulação muito grande que surgiu hoje, que é Cavani no Corinthians. O pessoal tá falando, hein? Sim. Seria Cavani o novo Drogba? Será? Vai entrar pro folclore. Bom, na nossa reunião de pauta mais cedo que nós conversávamos, nós achávamos que é bem difícil. É bem difícil. Mas pelo que eu vi ali, as negociações já se iniciaram. Sim. E Cavani está pedindo 2 anos de contrato. Pelo jogador de 38 anos, acho que é meio complicado. Sim. Né? Ele vai ficar sem contrato, né? Ele já pode assinar um pré-contrato em janeiro. Aí é o Cavani. Mas se bem que pro futebol brasileiro, Matheus, Cavani só veste a camisa e joga. Sobra. Exatamente. Sobra. Mas ele vai. É muita grana, gente. Assim como o próprio Paulinho. O Corinthians também tá fechando com o Paulinho. Ex-seleção brasileira, ex-Bragantino, ex-próprio Corinthians. Melhor Paulinho 2 anos de Cavani do que Felipe Melo, falou aqui, com certeza. Com certeza. Pessoal, mais um pouquinho do mercado do Vasco. O Vasco que... Não, antes, deixa eu só perguntar um negócio para vocês do Corinthians, antes de passar para frente. Perguntar. O Corinthians não tá gastando mais do que tem, não? Tá fazendo loucuras? Então, segundo a própria diretoria do Corinthians, eles tiveram uma redução na folha de pagamento porque dispensaram aqueles trocentos milhares de jogadores que eles tinham emprestados e o Corinthians pagava empréstimo, né, o salário desses jogadores emprestados, e isso aí teria diminuído em cerca de 4 milhões de reais a folha de pagamento. Porém, creio eu, não sei o salário deles, mas Roger Guedes, William, Renato Augusto e Juliano, os 4 juntos, bem provável que o custo seja maior do que 4 milhões. E lembrando que o Corinthians pegou esses jogadores livres no mercado. Eles não pagaram nenhum multa rescisória. Então... Sim, mas provavelmente teve luvas, né, Matheus? Exato. Sim. Algum adiantamento, mas a conta chega, meus amigos.
Não, assim, se pegar a Cavani, aí a gente tá falando de muito dinheiro, hein? E aí o Corinthians passa a ser favorito, passa a brigar por tudo. O Jô apareceu, Matheus? O Jô apareceu, né? O Jô tava onde, o Jô? O Jô tava Tava na festinha Jô tava offline, né? O Jô tava na festinha do Douglas Costa aí. Douglas Costa que fez uma festa após o rebaixamento. Pô, isso aí não é aceitável, né? E Isso Douglas aí, Costa tá em negociação com o Grêmio pra ver A se pergunta Felipe é, sai, né? o que o Jô foi fazer na festinha do Douglas Costa? Dizem que ele foi a trabalho, né? Foi tentar convencer o Douglas Costa a jogar no Corinthians. Será? O Douglas Costa com certeza não fica no Grêmio, né? Sim, Deu tchau pra todos. Deu tchau pra todos. O time tá sendo rebaixado e o cara dá tchau pra torcida. E ele jogou bem essa partida, né, gente? Ele até foi bem no jogo, mas jogou muito legal. pouco. Mas jogou muito pouco. Jogou muito pouco. Sim. No ano, você diz, né? Sim. Sofreu por lesões, jogou caro. Complicado o Douglas Costa. Agora, o Corinthians se pronunciou, falou que o jogador estava de férias, que não tem nada a ver com isso. Tá certo. Agora, ele vai ter que se acertar com a esposa dele, né? Que desapareceu 3 dias, e aí? Vocês viram a postagem dele no Instagram? Mas ele apagou depois. Pedindo desculpas. Enfim. Vocês lembram, na época do Atlético Mineiro, Ronaldinho Gaúcho. Enfim. Mas lamentável. Mas segue aí então, Renato. Vai falando do mercado. Vai falando do mercado que eu tenho que recarregar minha câmera aqui. Continua aí que eu já vou. Ok. Falando do mercado da bola. Então vamos lá, Matheus. Enquanto o Álvaro faz os ajustes aí. Zé Ricardo. O Vasco não vem falando de jogadores, mas vem falando de contratar profissionais para departamento de futebol e um novo técnico. O novo técnico é o Zé Ricardo. E aí, o que você acha? Zé Ricardo já teve uma passagem pelo clube. Não sei qual... ele estava na Arábia, né? Se não me engano, estava lá pelo Oriente Médio. Não sei como que foi o trabalho. Não foi o trabalho dele. Mas é um treinador que conhece já o Vasco. Com ele, o time do Vasco da Gama já foi para a Libertadores. Então, a questão de montagem de elenco do Vasco, tudo vai depender dele também. Quais nomes vai se encaixar no perfil, qual a estratégia de jogo que ele vai querer para esse time do Vasco. Então, vamos ver. A gente tem que ver como que a temporada vai começar. A gente tem que ver também, analisar o Carioca, como que ele vai também armar esse time. E aos poucos a gente vai analisando como que o Zé Ricardo está montando o time do Vasco. Mas o Vasco precisa... Voltei perdão, aqui, o Alwin falou no chat, já era esperado, jogador de porcelana, nem sei de quem vocês estão falando, Rodrigo Caio? Mais uma corneta. Jogador de porcelana? Quem é o jogador de porcelana? Bom... A gente está falando do Zé Ricardo. Douglas Costa. Não, com certeza. Que a criança se machuca, gente. Pelo amor de Deus. Ele tem algum problema ali. Vocês problema que acompanha ele desde a Europa. Exatamente. E tem algum problema que, cara, é sempre, direto. Ele joga mais 5 partidas e depois estoura o joelho. Ele não é craque, mas ele é bom jogador. Muito bom jogador. Pô, eu até pra jogar no Brasil, craque, viu? Até diria que ele é... Assim, não... hoje craque o Brasil só tem o Neymar no Brasil. E o Alisson, o Alisson é um cracaço no gol. Sim. Né? Sim. Mas falando de futebol brasileiro e tal, ele em forma seria um craque, sim, ó. O Alwin falou, na seleção ele amassava. Com certeza. Na Copa de 2018 ele foi um dos melhores da seleção. Foi mesmo. Verdade. Agora, continuando com o mercado da bola, vou falar um pouquinho do Botafogo, eu quero comentário aí do Matheus. Matheus, Carlinhos, lateral esquerdo, está acertado com o Botafogo. E aí? Não. Vai jogar o Cariocão 2022? Carlinhos é um excelente reforço, se mostrou bom na Série B. É um jogador que o Ederson já conhece, já trabalharam juntos. É o Carlinhos do CSA?
Não, Carlinhos é lateral do Fortaleza. Ah, sim. Fiz confusão, então, perdão. Então, o Carlinhos é uma boa renovação que o Botafogo fez. E o Botafogo um pouco devagar no mercado também. O Botafogo está esperando a renovação do Anderson Moreira, que até agora a diretoria não renovou. Matheus, você ouviu que lá pelo Sul dão o nome dele no Grêmio? Do Anderson Moreira no Grêmio? Já ouviu? Mas o Wagner Mancini já renovou com o Grêmio. Renovou, o vice-presidente deu a coletiva hoje, diz que Wagner Mancini fica no Grêmio. Ele conseguiu as metas aí alcançadas, né? Não sei que metas são essas, mas... eu ia te perguntar isso. Mas, enfim. Mas o Botafogo segue tentando renovar os seus contratos de jogadores importantes como Oyama, tem o Marco Antônio ainda. A torcida não sabe se vai ou fica no Bahia. Tem o Rafael Navarro também, que está em negociação. E os rumores que surgiu hoje, quer dizer, surgiu ontem na rede social do Botafogo, que o Botafogo abriu a negociação com o Elkson. Elkson, que agora Aiki-sen, né? Agora ele é chinês. Isso aí. É isso aí. O Botafogo abriu conversas com o staff do jogador. Tá conversas iniciais. Ele tem grandes chances aí. Quem sabe pintar no Botafogo. Ele ainda joga pela seleção chinesa? Joga. Joga pela seleção chinesa, né? Joga pela seleção. Isso. O que pode pesar a favor na vida dele é a questão do filho. O filho dele que mora no Rio de Janeiro, tem um apartamento no Rio. Ele quer voltar para o Rio de Janeiro, ficar perto dele. Então, quem sabe, vai ser uma novela interessante para se acompanhar, hein? E ele é bom jogador. Bom jogador. Ele é ídolo na China. Sim. É um bom jogador. Exatamente. Sim. Ataque de 32 anos ainda tem muita bola para... Isso. Sobre o Flamengo, Álvaro, continua aí a busca por um técnico estrangeiro de preferência português. Surgiram informações que o Bruno Viana pode de preferência o Jorge Jesus. De preferência a torcida está querendo o Jorge Jesus. Acho que a diretoria do Flamengo tem que se mover e antes de acabar trazer o treinador para quando a equipe voltar das férias já ter esse treinador para poder ter uma pré-temporada de 15 a 20 dias que seja, para esse treinador poder conhecer o elenco, treinar o grupo. Não pode acontecer o que aconteceu o ano passado, quando o Domenech chegou na semana da estreia do Campeonato Brasileiro. Jogadores treinaram 20 a 21 dias sem um técnico, e aí o Domenech chegou faltando 5 dias para a estreia. Não, concordo. Eu acho que o Flamengo tem que definir um treinador no máximo até a próxima temporada começar, né? Isso, até o final. Isso, até o Natal, de preferência até o Natal. Para poder resolver logo essa situação. Natal é quando nasceu Jesus, né? Quem sabe Jesus não vai renascer. Quem sabe? A nação rubro-negra aí tá torcendo. Fechamos o mercado? Vamos falar de Fórmula 1? Fechamos o mercado. Fórmula 1, que temporada, hein? Sensacional, do começo ao fim, da primeira à última volta, da largada, com o Verstappen sendo ultrapassado pelo Hamilton logo na largada, e depois tentando de tudo ali de forma agressiva ultrapassar até a última volta da corrida emocionante que definiu o campeonato, com o retorno da bandeira amarela e com uma relargada que definiu o primeiro título de um holandês, o primeiro título de Max Verstappen. Até emocionei um pouquinho aqui. Foi uma corrida que começou ali a 1000 por hora, aquele toque, a largada do Hamilton surpreendendo o Verstappen, né? No tempo de reação foi melhor na largada, depois acabou ele se encostando e teve aquela primeira treta, o Hamilton que saiu da pista, mas ele foi jogado para fora ali na realidade, e acabou não sendo punido, quer dizer,
foi punido tendo que devolver apenas ali aqueles segundos que ele perdeu, mas não a posição. E tudo parecia para uma corrida super tranquila da Mercedes. O Hamilton estava indo embora até o primeiro pit stop. Após o primeiro pit stop, o Sérgio Pérez, muito bem como segundo piloto, parabéns, segurou de maneira justa, honesta, não teve nada de ilegal. O Hamilton ali por algumas voltas, o que fez o Verstappen se aproximar do Hamilton novamente. Voltou a ter emoção na corrida. E a Mercedes, mais uma vez, né, vacilando na estratégia, teve o safety car virtual e não chamou o Hamilton para troca. Teve o safety car real e não chamou, a Red Bull chamou, e ali foi o pulo do gato. A Red Bull chamou 2 vezes, inclusive, né? Exatamente, foi chamou no virtual, isso, e chamou no real. Quer dizer, uma estratégia que a gente comentava até no sábado. Dependendo da durabilidade dos pneus, a Red Bull poderia ter uma primeira parte da corrida excelente, maravilhosa, mas depois essa corrida poderia mudar para a Mercedes. Aconteceu o contrário. A corrida começou muito bem para a Mercedes se complicou um pouquinho, né? Errou nas estratégias e o safety car, né? O Latifi acabou ajudando aí na definição do campeonato, claro, sem querer, mas numa briga ali com o Schumacher, ali no final. Olha que eu temi da corrida acabar na bandeira amarela. Bandeira amarela. Ia ser totalmente sem graça. Um grande anticlímax. Exatamente. Eu até pensei, eu falei, poxa, eles vão deixar mais 1 ou 2 voltas. Se não conseguir, eles vão dar bandeira vermelha. Mas não, deu tempo. E aí teve toda aquela polêmica de deixar os retardatários passarem, que é o Luck Dog, como se diz no automobilismo americano. Então, todo mundo que está ali atrás passa o líder, volta para o final do pelotão, para ficar todo mundo na mesma volta. E aí a Mercedes batia a boca com a direção de prova, a Red Bull também. Teve uma hora que o diretor de prova falou, não, eu tô com a cabeça ocupada aqui, tô vendo outras coisas, já vou dar uma resposta. E aí, na penúltima volta, ele autorizou os retardatários a ultrapassar o líder, o safety car, e aí foi pro mano a mano. E aí no mano a mano, o Verstappen tinha mais condições, né? Tinha pneu novo, 0 praticamente, e o Hamilton tinha um pneu muito usado, e aí ele ainda tentou uma vez, mas não foi possível. A galera do chat está aqui, ó. Agora a galera ficou animada. O Gabriel Gabão aqui falou, Latifi é o cara. Tá muito feliz com o Latifi. E falou o seguinte, RBR... Tá na história, ele tá na história, Álvaro. Ele entrou pra história, o Latifi. Com certeza. Interferiu diretamente no título, né? Um piloto de Fórmula 1 que decidiu um campeonato sem diretamente fazer nenhum ponto, né? E ainda pediu desculpa ainda depois. Pediu desculpa ainda. Não, mas não tem que se desculpar, não. Isso aí acontece na corrida. Não foi de propósito, foi um acidente. Imagina se fosse o contrário, o que ia ter de especulação? Olha, uma equipe que tem um motor Mercedes bateu, ia ter uma especulação, teoria da conspiração. Exatamente. Aconteceu, ele estava ali disputando com o Schumacher e errou, bateu, coisas de corrida. Mercedes que vacilou na estratégia. O pessoal tá falando aqui, ó, méritos da equipe RBR foi muito bem nisso. E o Huawei falou, é muito bom ver a Fórmula 1 voltar a ser decidida no detalhe. E mais assim, cedo ele tinha comentado, né, do Massa, né, o Felipe Massa, que perdeu um campeonato para o Hamilton em 2008 na última volta. Exatamente. E agora o Hamilton perdeu na última volta, nas últimas curvas, exatamente. O Hamilton vai ligar pro Massa e falar, putz, cara. Estamos kits. Agora, a Red Bull só não foi campeã mundial de construtores porque o Pérez começou muito mal a temporada. Talvez se o Pérez estivesse nesse pique, tudo. Ontem ele ainda teve um azar, o carro quebrou depois de um pit stop, mas se o Pérez tivesse a primeira parte da temporada, tivesse feito mais pódio, tivesse ali mais na frente, provavelmente a Red Bull ia ser campeã de construtores também.
Mas aquilo que a gente falava até na live sábado, né, Renato? Antes da corrida, o carro da Red Bull é um carro indomável, né? É muito difícil para o cara que entra nesse carro ele é um carro feito para o Verstappen. É um carro muito... adaptado ao estilo de pilotagem do Verstappen. E o Pérez está se adaptando. Esteja se adaptando aí. O Aui perguntou que se o Verstappen aposenta, que isso? Não. O Verstappen ainda foi o campeão mais jovem aí da história da Fórmula 1. Exatamente. O Verstappen ainda vai brigar aí para chegar a 7 títulos como Schumacher, como Hamilton. O Verstappen em breve vai ser piloto Mercedes. Isso aí vocês podem ter certeza, com certeza lá na frente, daqui a alguns anos, não agora, mas daqui a alguns anos ele vai ser piloto Mercedes, ele ainda vai ganhar mais títulos. Foi justo, foi merecido. E foi uma corrida, vamos colocar assim, até um certo ponto limpa. Né? Não tivemos o que aconteceu na Arábia Saudita, no Brasil, na Itália. Bom, não teve, mas assim, o Verstappen na primeira curva foi com tudo. Sim, ele não quis saber. Ele foi duro. Não foi desonesto, mas foi duro. Não aconteceu o que eu imaginava, que era o acidente na largada. Tanto que meu palpite eu errei, né? Eu dei que o Norris ia ganhar a corrida. Norris não foi muito bem na largada. O Caio aqui, meu amigo Caio, comentou aqui no... Primeiro que ele seguiu a gente, obrigado, Caio. Muito Valeu, obrigado. Caio. Mas aí ele falou aqui no chat, Vasco. Não, né, cara? Pô, caraca. Que ele... Não entendi, perdão. Ele falou aqui no chat, Vasco. Tá bom, tá certo, tá bom. Não, tá Vasco, certo. Saudações. Mas a gente tá... porque hoje é segunda e ele falou Vasco. Deve ser isso. O Caio, galera, eu já falei até na live aqui que eu ganhei um dinheiro com uns amigos vascaínos aí que apostaram comigo. O Caio foi um dos vascaínos que apostou comigo que o Vasco subia. Ele ajudou aí, ó. Ele ajudou a construir meu aquário novo aí. Me pagou e salvou o churrasco. Obrigado, Caio. Salvou o churrasco. Aqui, Vasco sobe. Eu não fui convidado para esse churrasco, não, mas tudo bem. Tudo bem. Segue. Não, isso é mentira dele. Segue o programa. Isso é mentira dele, teve churrasco não. Ó, Vasco sobe, quem sabe 2022. Vamos fazer essa aposta. É isso aí. Mas a gente tá falando de Fórmula 1, Caio. Para de tumultuar aí e falar de Vasco agora. Futebol já foi. Futebol foi na primeira parte do programa. Kimi Raikkonen, né? Hein, Álvaro? O Kimi Raikkonen que acabou... Não terminou a corrida. Não terminou a prova, encerrou sua participação na Fórmula 1 de maneira, assim, triste, né? Eu tava torcendo para ele fazer um pontinho, sabe? Não, Renato. Difícil. Mas a Alfa Romeo tava muito mal ontem. O Kimi Raikkonen nessa temporada ligou o modo foda-se. Bateu. Tava ultrapassando de qualquer jeito, tava maluco, tava doido, tava solto. Exatamente. Ele foi pra cima. Teve umas pessoas que me perguntaram após a live de sábado, por que nós não falamos do Nikita Mazepin, que testou Covid-19 após o treino, assintomático, e a vaga do Pietro Fittipaldi não pôde correr. É porque a gente não tinha essa informação, não tinha saído a informação oficial. Que eu não sabia, não sabia. Isso. Não, eu também não. Eu fiquei sabendo depois da live. Ele foi diagnosticado Covid-19, mas estava assintomático. Só que, segundo o regulamento da FIA, da Fórmula 1, o Pietro não podia largar porque ele tinha que pelo menos fazer um treino livre. Então, se o Nikita já tivesse sido afastado no sábado, o Pietro com certeza iria fazer a corrida do domingo. Mas a FIA não liberou porque ele não fez nenhum treino. Como ele fez ano passado, né? Exatamente, quando o Grosjean sofreu um acidente. Infelizmente, então, esse ano a gente ficou sem brasileiro na Fórmula 1. É isso aí. Como a gente até falou na live de sábado, a gente também não tem uma perspectiva, né, Renato, de ter brasileiro na Fórmula 1 nos próximos anos. Apesar do Felipe Drugovich, Felipe Drugovich foi muito bem nessa última etapa da Fórmula 2, pegou 2 pódios, 2 segundos lugares, porém ele também não tem destino certo ainda na Fórmula 2, se ele vai permanecer na equipe que ele está ou se ele vai para uma outra equipe. Ele que fez uma temporada muito irregular, muitos acidentes, batidas,
E ele também era uma esperança do automobilismo brasileiro de subir aí para a Fórmula 1, mas por enquanto, acho que 2022 um piloto mais próximo mesmo da Fórmula 1 é o Pietro, porque é piloto de teste da Haas. Certo. Aí o Caio tá perguntando se vocês consideram Fórmula 1 esporte. Pô, Caio, Fórmula 1 é muito mais que esporte. Você pode considerar esporte ou não, mas É adrenalina. É muita emoção. Sim, exatamente. Adrenalina. Exatamente. É esporte, sim. Assim como soltar pipa é esporte. É esporte. Com certeza. Dá assunto, dá polêmica. Fórmula 1 na Olimpíada. Fórmula 1 na Olimpíada. Eu já pensei nisso, mas só que como seria a competição? Seria uma prova só? Teria uma eliminatória e depois a prova da medalha de ouro? Como é que seria isso? O problema é que é muito caro. O problema é que é um esporte caríssimo. Não entra, não. Não tem como, porque é um esporte caríssimo. Não entra, não. Mas assiste a Fórmula 1, Caio. Você vai gostar. Com certeza, vai gostar. E as polêmicas, hein? Teve decisão do Michael Messi, dele não, né? Dos comissários que decidiu aí o... Ó, a Huawei falou Deathmatch, o último carro andando ganha. Ai. Eu tô vendo uma coisa aqui, mas deixa pra lá. Vai lá. Ele falou aqui, ó, Fórmula 1 entra nas Olimpíadas antes do Jiu-Jitsu, eu sou maluco. Olha, eu torço dinheiro, meu amigo, tudo pode acontecer. Eu torço pro Jiu-Jitsu entrar nas Olimpíadas. Por falar em... Futsal eu também. sei que não tem a ver, mas já que foi dada a deixa, o Karatê saiu do programa olímpico para 2024, tá? Foi oficializado na semana passada. Não vai ter mais Karatê nas Olimpíadas. Eu não gosto disso de esporte sair, cara. Esporte que, tipo... Sabe, o Karatê, que é um esporte que teve tradição, começou lá na Olimpíada de 64. Exatamente. Tinha que colocar mais esportes. Sim. Deixar os que estão e colocar mais. Incluir até breakdance vai estar nas Olimpíadas? Complicado, eu acho. Isso aí é tema para uma live só para a gente falar sobre o esporte olímpico, gente. E tem muito esporte bom aí. Vamos falar da polêmica aí, das polêmicas, então, dessa corrida de Abu Dhabi. A primeira polêmica foi logo na primeira curva. Então, Renato, você acha que os comissários tomaram a decisão certa em não deixar, em não punir o Hamilton? Eu acho que eles levaram em consideração o que aconteceu no Brasil. No Brasil não teve punição. Foi muito parecido. Então, lembra? Claro que não foi. Claro que o diálogo, a conversa não foi assim, mas Red Bull, vocês lembram no Brasil? Então, agora tá kit. Mas aqui no Brasil tem uma diferença. O Hamilton e o Verstappen estavam na reta, né? Ali naquele setor ali da era corrida, quase uma o Hamilton chicane, passou uma curva. Passou por uma chicane. Exatamente. Então, assim, ele na teoria, ele ganhou tempo e aí a ordem da direção de prova foi devolver aquele segundo, porque eles têm a telemetria a todo instante. Então eles sabem se o piloto passando por fora ganhou ou perdeu tempo. Eles viram que ele ganhou tempo. E aí a informação que ele era obrigado a devolver esse tempo. Agora, se foi 1 segundo, 1 segundo e 3 décimos, 2 segundos, a gente nunca vai saber. Não me surpreenderia, hein? E aí depois, quando entrou o safety car virtual, o chefão da Mercedes pedindo praticamente, pelo amor de Deus, pro diretor de provas não dar um safety car para não estragar a corrida. Mas ele realmente foi removido o carro rapidamente, foi o carro do Giovinazzi, então não havia necessidade de parar a prova. Agora, no acidente do Latifi, não tinha jeito. E a decisão aí que definiu o campeonato de passar os retardatários? O Luck Dog, então, está previsto em regulamento. O que eu estranhei foi não ter sido autorizado mudança, antes. Né? Porque como foi relargado, como faltando uma volta, não deu tempo dos retardatários derem a volta
e encostar no último carro lá do pilotão. Creio que não chegou a dar tempo, tá? Então, eu achei que quando foi dada a bandeira, o safety car, eu achei que já na volta seguinte já é ter a ordem para alinhar todo mundo um atrás do outro nas suas posições certas. Mas só aconteceu faltando 2 voltas. Claramente ali a preocupação era não atrapalhar o campeonato, né? Era deixar Hamilton e Verstappen decidirem. E até vieram pessoas me perguntar depois da corrida se estava previsto no regulamento, que se deveria ou não acontecer aquilo. As duas situações estão previstas no regulamento, né? O regulamento da Fórmula 1 ele permite muitas tomadas de decisão pelos comissários. Inclusive, acho que isso que gerou muita polêmica esse ano em várias competições, porque os comissários não tiveram o mesmo critério em algumas situações, mas esse especificamente é um caso que eu não me lembro de nenhum safety car com mais de 2 voltas em que isso não foi permitido, né? Isso sempre é permitido, é padrão, né? Seria estranho não ser permitido. Agora, até porque a FIA tem uma decisão que não sei se é certa ou não, que todas as corridas, para não serem tomadas as mesmas decisões, são comissários diferentes. É complicado isso, porque aí você está sempre trocando, né? Exatamente. Exatamente. E aí, aquele comissário que é convidado, muitas das vezes o cara lá tem a opinião dele, e a opinião dele é o voto de desempate. Então, assim, o cara pode chegar, o cara que às vezes ele não está acostumado a todas as provas. Tudo bem, ele é ex-piloto, mas ele não está ali julgando, não está ali em todas as provas. Então, de repente, ele vai numa prova aleatória ou outra, uma prova que pode estar decidindo em um campeonato. E aí é meio que complicado. Sim. Matheus, você que ficou mais como espectador aí, gostou dessa última corrida? Gostei, né? Foi emocionante. Foi aquela corrida nos detalhes, mesmo com tanta confusão. Vocês falando do regulamento aí, eu também estava conversando, né, com um fã de Fórmula 1, que esse regulamento parece que nem da CBF, né? Tá sempre mudando, botando umas novas regras. Mas foi uma corrida bem Direção de legal. prova, os comissários da Fórmula 1 estão parecendo o VAR aqui no Brasil. Sim. Só aparece nos momentos mais decisivos. Então, mas o Michael Messi muito sem pulso. Sim. Será que ele vai continuar para o ano que vem? Acho que não, hein? A pressão é grande. Mas então a gente teve essa definição aí do campeonato. Mas foi uma coisa bem legal, coisa emocionante, um ganhador inédito aí, novo. Espero que ele ganhe gostar mais vezes aí. Vamos ver. A gente falava aqui na live que para o ano que vem a Red Bull tem uma dificuldade, né? Beleza. Eu vou ter que ajeitar minha carregador aqui, botar o carregador e já volto. Tá, beleza. Tá ok, Matheus. A Red Bull que aproveitou esse ano, um ano mais onde a Mercedes não entrou com força total, já porque vai mudar o regulamento para o ano que vem. A maioria das equipes abandonaram a evolução dos carros em 2021 para já fazer o carro de 2022. Porém, a Red Bull abandonou, não é que abandonou, mas deixou meio que de lado o projeto de 2022 para fazer aí várias atualizações nesse carro de 2021 e deu certo. Eles viram que era o ano, eles viram que era a chance de ser campeão, né? Exatamente, é isso aí. Exatamente. Vamos falar de vôlei, Renato? Porque vamos lá. O Cruzeiro campeão se sagrou tetracampeão mundial. Cruzeiro que sobra no vôlei. É curioso, né? O Cruzeiro, ele tá aí, como a gente já até falou 2 semanas atrás, o Cruzeiro tá brigando ali pela primeira colocação na Superliga. Teve títulos num período curto de tempo, né? Ali no começo dos anos 2010, o Cruzeiro ganhou 5 títulos em 6 anos,
mas não chega a ser. Recentemente não passa por um período de títulos nacionais na Superliga, né? Principalmente. Ganhou aí Campeonato Mineiro esse ano, né? Mas não ganha a Superliga há um tempo e foi campeão mundial em 2019 e foi campeão mundial de novo agora em 2021, batendo ali, inclusive, o time italiano que tinha vencido. Aliás, o Cruzeiro foi vice-campeão mundial em 2019 Isso, exatamente, e exatamente. bateu o time italiano que havia vencido o Cruzeiro em 2019. De certa forma, uma campanha tranquila do Cruzeiro, né? Que ganhou ganhou de 3 sets a 0, né? Dominou, né? Dominou o Foi Cruzeiro. um jogo fácil, foi um jogo fácil. Eu não vi, não consegui ver o jogo ao vivo, mas eu vi depois a partida em VT e o Cruzeiro foi dominante. Já tinha visto outros jogos do Cruzeiro na competição. O Cruzeiro era a melhor, foi a melhor equipe da competição, jogou muito. Tá de parabéns, é merecido. A torcida do Cruzeiro, que não comemora muita coisa no futebol, ou É, recentemente, né? é verdade. Tem motivo para comemorar no vôlei. E o time vem forte na Superliga, como falei, disputando para se classificar em primeiro Sim, e disputar as partidas em casa. Se classificar, vai se classificar com certeza, né? Na Superliga são 12 equipes, 8 passam, então o Cruzeiro vai se classificar aí com tranquilidade e vai disputar aí para tentar ganhar também a Superliga, né? Para ter não, uma com temporada certeza. aí, Tá nas cabeças, é para brigar pelo título também. para ter uma tríplice coroa no vôlei, né? Ganhou o campeonato estadual e aí ganharia o campeonato nacional e o mundial já está conquistado. Seria bem Sim. interessante. Galera, vamos falar de UFC então, nosso último assunto. Ó, já que é o nosso último assunto, antes de falar do UFC, eu vou pedir mais uma vez para quem, reforçando aí para a galera que está assistindo a gente, para seguir a gente aqui na Twitch, para seguir a gente também no Instagram, @conversa esportiva. No YouTube a gente faz os cortes aí durante a semana. No Spotify o programa vira podcast, então se quiser escutar o programa, se chegou atrasado, quiser pegar alguma coisa, o Caio aí que chegou agora aí na conversa, não viu aí o futebol, eu sei que o Caio gosta muito de futebol, então se quiser ouvir aí tudo que a gente falou no programa, durante a semana tá no Spotify em formato de podcast, tá no YouTube, programa completo. Vamos falar de UFC 269. O Brasil que entrou no UFC nesse domingo. Aliás, desculpa, nesse sábado à noite. Madrugada de sábado para domingo, Madrugada isso. de sábado para domingo. Que entrou com 4 títulos mundiais, né, 4 cinturões e saiu com 3. Infelizmente, a Amanda Nunes perdeu o título. Eu acho que a Amanda Nunes, para mim, foi uma decepção. E era a derrota menos esperada. Com Ela certeza. começou muito bem a luta, teve para finalizar no primeiro round, tá? Eu acompanhei a luta e no segundo round eu não entendi a estratégia dela. Ela aceitou a trocação da Penha, né, a nova campeã mundial, e ela balançou. No que ela começou a trocar, ela balançou. E aí a Penha, no primeiro round, a Amanda tinha levado a Penha para o chão com o chute. Só que no segundo round, quando a Amanda caiu, a Penha finalizou e ali acabou. Confesso para você que fiquei um pouco decepcionado. Desapontado. Desapontado. A palavra é essa, desapontado. Porque Mas eu não sei, aí é uma opinião minha, tá? Eu não sei se a Amanda Nunes, se ela estava preparada para essa luta ou se ela imaginava que a adversária iria contra-atacar. Talvez ela imaginava que a adversária só iria se defender.
A porque Amanda, ela é, ela é duas vezes ela ainda tem um título mundial, né? Ela tinha dois sim, só cinturões, perdeu um, exato. só perdeu um, claro. Ela, eu acredito, assim, ela já deu entrevistas falando que pretende se aposentar em breve. Eu acho Sim. que pesa, né, pro atleta. Ela estava fazendo a sua oitava defesa de cinturão, contando aí as duas categorias. Então, acho que pesa também pro atleta. Eu acho que ela É, já pode estar Ah, indo mas aí não para um final acredito de que. carreira. mas parece que ela entrou, sabe, meio que devagar, meio que desmotivada, Um desanimada. salto alto, você diria? Pode Mas ser isso é. também, tipo, vou ganhar a qualquer momento. Não Mas sei, isso pode ser. é normal com qualquer É atleta. porque Teu. a Quando ele atitude sente. dela do primeiro para o segundo round mudou muito, muito. No primeiro round ela foi para matar, para acabar logo com a luta, resolver ali. E no segundo round não, ela aceitou a trocação. Ela não se defendia, ela aceitou a trocação. Fala, Isso que Matheus. não me sai da minha cabeça. Sim, vocês falam que ela quer se aposentar, mas isso é normal com qualquer atleta. Quando ele sente uma derrota forte, ele fica desmotivado. A gente já viu vários exemplos como o Anderson Silva, que falava que ia se aposentar, mas que não acabou não aposentando e acabou voltando a lutar. Teve também o José Aldo, perdeu para o McGregor, que falou que queria se aposentar também, estava desmotivado. Lógico que o Sim. atleta, quando ele perde uma grande batalha, ele desmotiva, mas ele aos poucos ele vai se recuperando. Não acredito que a Amanda Nunes ela se aposente agora. Acho que ela tem muita luta aí para ganhar e vai voltar com tudo. Não, aposentar agora não, até porque ela ainda tem um título mundial para defender. Tem Sim. um contratinho muito bom ainda com o Tem um UFC. contrato É. que podia ser melhor, viu, Renato? Não digo nem em questão financeira, porque não sei valores, mas Amanda Nunes, que nunca tem o seu evento considerado o evento principal da noite, É. na Ela tá divulgação no do card UFC. principal, mas nunca é a luta principal. Exatamente. E isso aí é uma coisa que deve chatear, viu? Deve chatear, porque ela mesmo tendo perdido aí, ainda é uma lenda do esporte. Sim. E, Não. e quem sabe Amanda Nunes não. Isso aqui que eu tô falando não é agora, não é opinião, não é informação, não é opinião. Quem sabe Amanda Nunes não sai do UFC e vai para PFL, que é uma liga com um formato muito diferente do UFC, uma liga que coloca os lutadores para competir de igual para igual numa temporada regular. Quem sabe ela não vai para a PFL, né? Lá na Seria bem frente, interessante. lá na frente eu até acho, daqui a alguns anos, que provavelmente ela vai seguir o caminho de outros lutadores brasileiros, o Bellator. Pode ser também, mas É, eu esperava muito um confronto dela com a atual campeã da PFL, que me fugiu o nome agora, mas elas que treinam juntas, inclusive. sim, sim. Seria bem interessante. A Sim, Harrison. Isso, isso. Mas eu acho que ela ainda tem muita coisa, muita linha para queimar ainda no com UFC. certeza. Acho que ela vai reconquistar esse cinturão aí, tá? Em Vamos breve. falar um pouquinho da campeã, tá também para não, né? A Juliana Penha, foi campeã do TUF em 2013, entrou no UFC, teve seu contrato com o UFC como campeã do TUF, lutou desde 2013, ela lutou fez 7 lutas, ganhou 5, perdeu 2, essa foi sua quinta vitória. Até para vocês verem como o UFC ainda valoriza pouco as mulheres, né, meus amigos? Ela que em 8 anos fez 7 lutas só. É pouco, né? Exatamente, exatamente. Pouquíssimos. E agora é campeã. Agora, a gente teve uma vitória também na noite, né? Aliás, no card principal a gente só teve uma vitória, né? Que foi o Charles do Bronx, que Charlinho arrebentou. manteve o título, ele que estava E o lutando. McGregor, Foi mal, Matheus. e Acho o que McGregor, o McGregor já tá de olho nele, já quer marcar uma luta com ele.
Claro que ele quer, né? Porque o Charles é o campeão, mas o McGregor, ele vem de 2 derrotas pro Cormier, que foi o adversário aí do Charles nessa luta. E o McGregor tem que falar menos e lutar mais. O McGregor já foi um bom lutador, hoje em dia ele é um falastrão, só fala. Charles que começou a luta bem tranquilo, vou dizer devagar, mas estudando o adversário, e ainda teve algum susto ali no primeiro round, mas aí no segundo round ele já veio para quebrar e finalizou o cara. Não tem nem o que dizer, cara. Tá de parabéns. O título tá em boas mãos, né? O cinturão tá em boas mãos. Com certeza. O Charles botou para baixo, finalizou, ele que é especialista em jiu-jitsu. E estava enfrentando um ex-campeão do UFC, né, o Cormier, uma lenda do esporte. E não era fácil para o Charles, não. Fez uma grande luta. Exatamente. E a gente teve outro brasileiro lutando no card principal, mas que infelizmente perdeu, que foi o Julian, que perdeu para o Sean O'Malley. Sean O'Malley que é um fenômenozinho, hein? É um nome do momento do UFC, hein? O Sean O'Malley ganhou no primeiro round com muita tranquilidade. Ele não tem, se não me engano, não tem derrotas ainda no UFC, não tenho certeza, mas se não me engano, ele não perdeu ainda. Ele tem recordes aí de mais golpes conectados em uma luta na história, e ele que chega aí com força no UFC para querer disputar título mundial. Na mesma categoria a gente tem o José Aldo, que teve uma vitória no sábado passado em Las Vegas e está fazendo a sua terceira vitória, teve, né, sua terceira vitória seguida, né, Matheus? Estava falando até do José Aldo esses dias. Seria muito legal. Isso, nós comentamos na live passada um pouquinho sobre a vitória dele, isso mesmo. José Aldo que quer voltar a ser campeão, tá treinando para isso e tá querendo a oportunidade dele novamente. Tá com sangue nos olhos. Exatamente. Mas tem que ser assim, né? Tem que ter sangue nos olhos. Sim. O Matheus. Diga. O nosso amigo Gabão aqui falou que a gente pode comentar a NBA na próxima live, hein? Bom, bora. Já tá na pauta, né? Já tá na pauta aqui. NBA na próxima live. Vamos falar aí dos Lakers. Vamos falar de polêmicas, bastidores aí. Tá rolando bastante. Vem aí a rodada de Natal da NBA. É sempre grandes jogos. Sempre grandes jogos. Pô, na próxima live é certo a NBA, então. Pode ter certeza que a gente vai falar, o Gabriel, a gente fala de basquete aqui sempre, a gente fala da NBA e dessa vez não entrou na pauta, mas na semana que vem a gente vai falar da NBA sim, pode ter certeza. Curry vai bater o recorde, a gente já vinha falando disso também, a gente já tinha falado que ele estava para bater o recorde de bolas de 3. Com certeza a NBA será assunto aí, será a pauta dos próximos programas, tá? Fica aí com a gente nos próximos programas, sempre segunda-feira, 10 da noite, nosso papo. Chamem os amigos, peçam para a galera seguir a gente aqui na Twitch para ficar ligado. E nas outras redes sociais também, né, Matheus? Isso aí, segue lá a gente no Twitter, Instagram, YouTube, está por lá, Conversa Esportiva. Não tem erro. Na próxima segunda a gente vai estar de volta com outros assuntos aí, quem sabe polêmicas, o pessoal gosta de uma treta também. Polêmica, corneta, sempre tem um pouquinho. Renatinho já tá com saudade de soltar a corneta aí. Mas tá certo. Foi um bom programa, até a próxima. Valeu, Renato. Valeu, Álvaro, valeu, Matheus, valeu, galera que está nos assistindo. Passou rápido, mas foi bom, foi muito bom. Foi bom. Até segunda, pessoal.